irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor Deus nos concede. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Números, capítulo 14. Até que você encontre, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Desde já eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio, pastor dessa igreja, e também do presbítero Mateus, o nosso amigo, que nos confiou e nos ligou para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Louvo a Deus também pelo nosso irmão Gerson, cooperador da cidade de Astorga, e sua esposa a Noêmia, que louva o Senhor que está nos acompanhando. Tenho certeza, meus irmãos, que este culto vai ficar na história da sua vida aqui nesta noite. Estava meditando neste culto e Deus já falava em meu coração que há muitas pessoas que estão clamando no deserto e esqueceram da promessa de Deus. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te lembrar que Ele tem promessa na sua vida. Tem promessa para os jovens dessa igreja, tem promessas para os irmãos dessa igreja e também para as senhoras dessa igreja. Amém? Quem achou, diga amém. Livro de Números, capítulo 14, somente o versículo de número 24. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia, um dos livros pentateucos. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e sua semente possuirá em herança. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 41, que por 430 anos o povo de Israel foi escravo no Egito. Homens e mulheres, irmãos, que só via derrota, só via sofrimento, porque era escravo no Egito. Mas certa vez, irmãos, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus, por então, agora vê o sofrimento do povo de Israel, vê a derrota que o povo de Israel estava passando no Egito. Então diz a Bíblia, irmãos, que Deus levanta um homem por nome Moisés, e através de Moisés, Deus manda Moisés fazer uma promessa ao povo de Israel, e essa promessa era de uma terra que mana leite e mel. E é interessante, irmãos, que Deus não somente promete a terra para o povo de Israel, mas também promete guiar o povo de Israel até as terras de Canaã, num período de 40 anos. E é tão interessante e tão maravilhoso, irmãos, que neste período de 40 anos, o povo de Israel, por então, foi guiado pela pessoa de Moisés pelo deserto. Mas o que me chama a atenção, neste período de 40 anos, a Bíblia nos ensina que o povo de Deus foi cuidado como criança recém-nascida. Diz a Bíblia, irmãos, que os sapatos do povo não estragavam, as suas roupas não envelheciam. Podemos entender que o povo de Israel não passou frio, não passou calor, porque na noite fria do deserto, diz a Bíblia, que uma coluna de fogo os aquecia. Na manhã quente do deserto, diz a Bíblia, que uma nuvem os guiava, fazendo sombra para o povo de Israel, porque Deus amava o povo de Israel e queria cuidar do povo de Israel, e queria que o povo de Israel, por então, recebesse a promessa que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E hoje eu vejo uma multidão como essa, homens e mulheres, servindo ao Senhor, e muitas vezes, irmãos, pensando que Deus somente trabalha lá no Egito, trabalhou somente lá no passado, e muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus, que trabalhou e cuidou do povo de Israel lá no Egito, Ele continua cuidando de você também que está aqui nesse tempo, cuidando da sua família, cuidando da igreja que está presente aqui hoje. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele diz que desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus igual ao nosso, e ainda mais, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Enquanto você está aqui nessa igreja louvando a Deus, Deus já está trabalhando por você. Enquanto você está sentado aqui louvando ao Senhor, Deus já está entrando em providência na sua casa. O nosso Deus continua trabalhando para a igreja de hoje. O nosso Deus ainda é o mesmo, irmão. Deus não mudou, e Ele continua trabalhando por você. Então veja, irmãos, que Deus cuidou do povo de Israel como criança recém-nascida, porque Deus queria mostrar para o povo de Israel que Ele estava presente com o povo. Mesmo no deserto, irmãos, mesmo no deserto, Deus estava com o povo. Deus
E hoje muitas vezes nós vemos Deus trabalhar na igreja e muitas vezes não acreditamos. Estamos esquecendo que Deus está trabalhando ainda em nossos meios. Estamos esquecendo, irmãos, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Estamos esquecendo que ainda Deus salva, que Deus cura, irmãos, que Deus liberta. As pessoas estão esquecendo. As pessoas estão vivendo de passado, achando que Deus só trabalhou no passado e não trabalha no presente. Deus é o mesmo. E hoje Deus vai te mostrar que Ele está com você, que Ele não te abandonou, Ele tem promessa na sua vida. Por glória. Aleluia. Pois bem, irmãos, 40 anos se passam e agora o povo de Israel, guiado por Moisés, chega até o deserto de Pará, que era frente às terras de Canaã, as terras que Deus havia prometido para o povo de Israel. E agora veja, chegando até a frente às terras de Canaã, que era até os desertos de Pará, Deus mais uma vez olha para a pessoa de Moisés e fala: Moisés, antes que meu povo agora entre nas terras de Canaã, as terras que eu prometi a eles, primeiro, envie homens para espionar a terra. Está escrito no livro de Números, no capítulo 13. Então Deus manda enviar 12 homens para entrar nessas terras de Canaã. Esses 12 homens tinham um propósito, tinham uma visão de observar a terra, olhar com seus próprios olhos e chegar à conclusão que a terra realmente era uma terra boa, uma terra farta e a terra que Deus havia prometido para o povo. Então Deus envia 12 homens. Mas é interessante, irmãos, eu quero frisar aqui um desses homens, que era Caleb. Caleb era um jovem de 40 anos, filho de Jefoné, um quenizeu, um homem que era espia, era soldado e era pastor. Veja bem, irmãos, que Caleb era ferramenta para toda obra. É isso que Deus espera da igreja no dia de hoje. Homens e mulheres que sejam ferramentas para toda obra. Muitas vezes, porque somos presbíteros, porque somos pastores, porque somos diáconos, não podemos fazer uma visita, não podemos até mesmo pegar uma vassoura para ajudar na limpeza da igreja, porque achamos que somos superior às outras pessoas. Mas Deus não escolhe, irmãos caros. Deus quer homens e mulheres que sejam ferramentas para toda obra, fazer a obra de Deus com dedicação, fazer a obra de Deus com amor, com reverência, irmãos. Então Caleb era esse personagem, esse exemplo de jovem que era Caleb. Pois bem, irmãos, esses homens, por então, entram nas terras de Canaã, e diz a Bíblia que 40 dias eles observaram essa terra, olharam com seus próprios olhos e chegaram à conclusão que realmente a terra que eles estavam pisando era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Eles chegaram à conclusão que a terra que eles estavam com seus pés eram as terras que Deus havia prometido a eles. Tanto é verdade, irmãos, que naquela época era a época de primícia. Então Deus levou eles na terra, na época mais fértil da terra, uma terra com grandes cachos de uvas, uma terra de prosperidade, porque Deus leva o crente, irmãos, aonde há prosperidade, aonde há coisa boa. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, porque há coisa boa aqui nessa noite. Há coisa boa aqui nessa noite. A unção de Deus está sobre nós, irmãos. E a melhor coisa do mundo é chegar num tempo como esse e sentir a unção de Deus, a glória do Senhor. Essa é a coisa boa da vida de ser crente. Aleluia. Então veja, 40 dias esses espias observaram as terras de Canaã com seus próprios olhos. Mas o que me deixa triste através desta mensagem é que depois de 40 dias esses espias deveriam voltar para trás e passar um relatório para Moisés e para o povo de Israel de como era a terra. Mas por que, irmãos? Porque Deus queria ensinar o povo de Israel a lutar, a perseverar, a conquistar. Você sabe por quê? Porque veja bem, num período de 40 anos, saindo do Egito até as terras de Canaã, Deus cuida destes jovens, desse povo, como criança recém-nascida. Deu como leite na boca do povo. Os sapatos não estragavam, as roupas não envelheciam, só vinha coisa boa, irmãos, através do deserto. Então, chegando à frente das terras de Canaã, o povo estava mal acostumado. Então agora, para que o povo entrasse nessas terras e recebesse essa promessa, o povo deveria lutar por ela. Deus queria sim entregar a promessa para o povo de Israel, mas queria que o povo desse valor na promessa que eles iam receber, que eles dessem valor, irmãos, do que eles estavam recebendo naquele exato momento. E aqui eu aprendo uma grande lição. Muitas vezes nós também estamos mal acostumados. Ficamos enfermos e chegamos ao pastor e falou: pastor, ora por mim. E chegamos em nossa casa, nem queremos orar, porque confiamos na oração do pastor e muitas vezes esquecemos que nós também podemos orar e pedir para que Deus venha nos curar. O povo de Israel, por então, estava mal acostumado.
Então Deus queria ensinar o povo de Israel a lutar, a batalhar, a conquistar as terras, para que se formassem homens e mulheres de coragem. Então, por então, Deus manda os espias justamente nessas terras, para que eles viessem fazer um exército, fazer uma estratégia para lutar contra essa terra. Mas o que me deixa triste, através desta mensagem, é que quando volta alguns espias, diz a Bíblia, irmãos, que 10 desses 12 espias, eles voltam e começam a passar um relatório para Moisés. Mas esse relatório, irmãos, que me chama a atenção, esse relatório não era um relatório bom, não era um relatório que animava o povo, mas era um relatório, irmãos, de pessimismo. Pessoas, irmãos, que começou a desconfiar de Deus e não acreditar na autoridade de Deus. E eles começaram a dizer para Moisés: olha, Moisés, a terra que nós pisamos com os nossos pés, realmente a terra é boa, a terra é farta, a terra é muito próspera, mas tem algo lá, tem gigantes. A Bíblia diz que tinha os aniquins, homens altos e fortes, e eles por então teve medo dos gigantes, mas eles esqueceram, irmãos, que Deus estava com eles. E começaram a blasfemar, dizendo assim: olha, Deus nos levou a essa terra e nós vamos morrer ali, então nós não vamos conseguir, porque tem gigantes lá, tem pessoas fortes lá. E esses 10 espias começaram a apresentar um relatório de pessimismo, tentando desanimar o povo de Israel, fazendo que o povo quisesse voltar para trás. Meus irmãos, vejam só a consequência. Homens que teve uma experiência com Deus no Egito, homens que teve uma experiência com Deus no Egito, ou seja, no deserto, viram a glória de Deus e agora estavam nas terras de Canaã, uma terra que eles nunca tinham visto, e começaram a blasfemar contra Deus. Nós não vamos conseguir, nós não vamos batalhar. Quantas vezes, irmãos, você tem dito isso, que você não vai suportar a luta? Quantas vezes você tem dito isso, que você não vai conseguir passar essa prova? Quantas vezes você tem dito isso, que você nunca vai casar, que você nasceu para sofrer? Espírito de pessimismo, irmãos, entrou no meio desses 10 espias aqui e começou a covardar o povo. Há uma grande diferença.